Olá, para aqueles que não me conhecem, me chamo Teodoro Chagas, estudioso do direito militar. Agradeço muito a confiança, tá? Agradeço mesmo. E aí vou complementar o vídeo que tá lá no canal que eu coloquei aí para vocês ontem, tá? Vamos dar seguimento, tá? A essa nossa discussão aí sobre segurança pública, né? Segurança pública. A minha contribuição, tá? A princípio, né, seria ali para os militares, né? Bombeiros e policiais, mas eu acabo abrindo mais, né, esse leque aí e acabo fazendo algumas interpretações em relação aos demais, tá? Então eu vou falar algumas coisas aqui hoje, por exemplo, sobre Polícia Civil, Polícia Federal, tá? Mas eu não tenho, como eu disse no vídeo passado, né? Então falando sobre essa questão de segurança pública, cuidando desses planos, né, estaduais, né, e do plano nacional, eu primeiro preciso fazer uma incursão nos dois primeiros artigos dessa lei 13.675 de 2018, que é a lei, né, que vai fazer ali, que vai disciplinar a organização e o funcionamento dos órgãos de segurança pública, tá? Na forma do artigo 144, parágrafo 7º da Constituição Federal. E aí, para falar sobre isso, eu preciso falar um pouco sobre a ementa dessa lei, tá? A ementazinha é aquilo que vem escrito, pessoal, para quem não entende, tá? Eu aconselho aí a todos que façam a leitura da Lei Complementar 95 de 98, que é um absurdo, tá? Aquela lei é um absurdo. E para quem estuda processo legislativo, né, cara, meu Deus do céu, por mais, né, pessoas que estudem processo legislativo, tá? E é isso. E aí, vamos aqui. E aí, essa lei 13.675 de 2018, né, ela traz uma ementa. Então, você está analisando a legislação, você olha do seu lado direito, logo abaixo, né, do número da lei, tudo isso tem a descrição lá, né? Você tem poucas obras que falam sobre processo legislativo, e aí fica muito complicado, tá? E é o chegado que faz a lei, e meu Deus, aí sai esse montão de coisa e depois a gente fica desesperado. Eu particularmente fico, tá? Porque eu não sei nem por onde começar. Muito difícil. E ali nessa ementa dessa lei 13.675 de 2018, eu vou dizer aqui o que eu penso, tá? De alguém que eu não sou um aventureiro nesse tipo de avaliação aqui, não. Eu brinco muito, né? Se desculpa aí, eu sou só um aventureiro. Enfim, quando eu tô lendo a Bíblia, né? Ou quando eu estou falando sobre história do Brasil, né? Realmente sou aventureiro, mas nessa quadra aqui, tá certo? Eu sou estudioso. Então não é o que eu acho ou o que você acha. É o que é melhor e que atenda, né? Aquilo que a gente diz atenda um número maior de pessoas. Senão fica muito complicado. Então essa legislação, ela vem num contexto, né, de golpe. É só vocês olharem, né? O discurso da nossa presidenta Dilma, olha tudo que ela falou e é isso, cara. Porque arrancaram a presidenta do poder, tá? A Dilma. Aquilo foi um absurdo, pô. Aquilo foi um absurdo. E aí implementou. E eu te falo isso, cara. Você pega ali, por exemplo, eu, Teodoro, fiz esse resgate lá de 14, acho que de novembro de 14, de 2014 pra frente. Você já começa a ver uma animosidade, cara, é claro. Porque para que você possa administrar esse país, infelizmente, tá, nós não nos livramos, né, do jugo da Força Armada. Não da Força Armada, mas de uma pequena parcela que ocupou, né, a Força Armada. Uma pequena parcela política que causa tanta dor e sofrimento. É isso, cara. Nós não conseguimos, porque essa pequena parcelinha que quer participar do governo, ser ministro da saúde, fazer um montão de zerda, essas pessoas, elas impedem, né, que de fato a gente tenha um país democrático. Difícil, não consegue. Não mesmo, eu vou mostrar pra vocês aqui muita coisa legal hoje, tá? Mas vamos aqui. Então você tem esse projeto. Eu não sei o que aconteceu, né, pra ter essa reviravolta e vir o Bolsonaro e não o Michel Temer. Eu não entendi, é muita coisa, né, pessoal? Me ajuda aí, tá?
Mas com responsabilidade, o teu achismo tá matando a gente, tá? Então vai estudar, pô. E aí vai ficar maneiro. Senão, nem começa, pô. Vou falar do Sindesprev hoje, tá? Vou falar do Sindesprev, tá? Vou falar do Sindesprev. Porque assim, eu escolhi alguns sindicatos para fazer análise de tudo, tá? Pessoa jurídica... Eba, Deodoro! Eba, Deodoro! Porque a gente tem que entender o que tá acontecendo, pessoal. Tem alguma coisa que não tá certa, que tá errada. E a gente tem que avaliar, pô. E não é fake news e tá inventando coisa, não. Porque eu falo, minha querida, e eu provo, tá? Eu sou otário. Eu estudo direito penal, então eu sei exatamente tudo que eu tô dizendo. E sei exatamente o que eu digo que vai gerar, porque quando vier eu já sei o que fazer. Epa! É isso. Então, o primeiro, Sindesprev RJ. Eu vou avaliar tudão, porque eu fiz contato, tá? Com a Cristiane Gerardo e eu esperei uma postura que veio. E agora todo mundo para se explicar. Eu quero entender o que tá acontecendo. Estão juntos? É isso, cara. É isso. O sindicato não se confunde com a pessoa. O sindicato, ele não anda sozinho. Ele se anima pelo que as pessoas que administram ali fazem. Então vamos juntos, pô. É isso, cara. E não adianta jogar terra e ver se o Teodoro vai ficar quieto, porque eu não vou, pô. E é isso. Nem que eu tenha que ir a todos os hospitais federais e chamar a direção da enfermagem e falar, vem pra cá. Senta aqui, o que significa isso? É isso. É desse modo que funciona pra mim, pô. Não tem essa. Me sacanear o YouTube, o jornal impresso. É isso, cara. O que mais tem aí? Ninguém quer saber mais disso, né, cara? É até mais barato. Impressão, enfim, tudo. Porque hoje em dia é só internet, né? Então a gente tem que retroceder, né? Pra poder... A gente recua para avançar 10 passos. É assim que funciona. Então não tem essa, tá? Eu vou falar com vocês hoje aqui muita coisa. Sindesprev, tô chegando, tá? Rio de Janeiro, Sindesprev, tô chegando. Tamo juntos? É isso. Aturei muito desaforo, vi muita coisa. Sou servidor federal do Ministério da Saúde e assim quero continuar. Então vamos discutir esse PL, tá? De 2022 e o que tá vendo aí? O que tá vendo? E eu vou dar para vocês aqui a minha visão acerca dessa questão aí de transformar do Ministério da Saúde para Ciência e Tecnologia. É isso. E não tem essa, tá? Pra ficar maneiro. Muito irritado. Pra ficar maneiro, tá? Não tem essa de ação individual feita pelo sindicato. Não tem, tá? Eu quero que me chame para me confrontar. Não tem. Vamos estudar. Tá certo? Vamos estudar. Tá? Não tem essa. Médico, aí é 20, vamos estudar, tá? Lei 9.000, eu acho que é 9.436, tá? De 97. Só o ano você já tem que ficar esperto, tá? Que fala sobre a carga horária do médico. Então, peraí, cara. Então aí é porque o camarada, se ele faz 40 horas, aí não ganha uma gratificação. Vamos estudar a essência das coisas. Não funciona assim, cara. Tem uma medida provisória no meio desse troço aí. Então não é chegar ali e ação judicial, não! Aí vocês entendem aí, ó, BRJ? É muito difícil, cara. Servidor público não tinha que acionar a justiça. Vai mentir pra outro, cara. Não tinha. E o que fazer com a advocacia? Eu não sei. Porque a sorte desses camaradas, servidor público e militar, é a nossa. Então a gente tem que entender aqui, porque a gente perde de um lado pra ganhar do outro. Senão fica muito difícil, pô. Muito difícil. Acho que é a 9436 de 97... que vai falar sobre... É porque eu não vou abrir aqui, senão eu vou tirar o que eu já coloquei, tá, pessoal? Mas pra gente poder avançar, tá? A 9436, eu acho que de 97, ela vai falar sobre a carga horária do médico. Tem muita facilidade de gravar... de gravar essas coisas de direito, né, pessoal? Tu adora estudar. 9436, tá? E essa legislação, tudo que veio do FHC, cara, eu já... Epa! Pra mim é assim, tá? Então, a 9436 de 97, ela fala sobre a carga horária do médico. Tá, e cadê os conselhos aí? Cadê o Conselho Federal de Medicina e o Conselho Regional de Medicina? A gente tem que entender o que tá acontecendo aí, pessoal. Mas isso é uma coisa interna corpore de vocês aí, pô. Porque funciona assim. E o Corém do mesmo modo, tá? Estudei toda a legislação precedente histórico da década de 30. Sobre enfermagem, vai ter que me aturar, hein? Tô chegando, Corém. Vai ter que me aturar, cara. Muito desaforo e essa parada aí, pô. Vai ter que me aturar. Enfermagem vamos juntos, pô. E vamos ver o que vai dar, tá? Ocupar os nossos espaços. Ocupar os nossos espaços, tá? E não perdemos nada, tá? Para de maluquice, não perdemos nada. Tudo que eles fizeram a gente volta lá e pega de volta. Perdemos nada.
Perdemos nada, porque o nosso direito é fruto do poder constituinte originário. Vamos estudar. Que vocês vão entender o que eu estou dizendo, tá? Então, o médico, a princípio, carga horária de 4 horas. Tá, mas quem define isso não é a União, os estados. Não. É o conselho. E por que é, Teodoro? Sabe por quê, meu caro? Porque se você, médico, fizer uma zerda, você vai impactar diretamente nas prerrogativas, tá? Do exercício profissional da medicina. Então você não pode rachar a cara de todo mundo. E para não rachar a cara de todo mundo, todo médico, você cometer um erro e você causar ali um desprestígio à sua profissão enquanto médico, é que eles têm que controlar o que você faz. É isso. E não deixar sacanear você. Dormir num alojamento, por exemplo, de militar, que é ácaro pra tudo que é lado, o ar-condicionado não limpa. Cara, porque a sua sorte, médico, tá? Depende da vida dos outros. Então não pode. Então quem define que é 4 horas? Teodoro, A gente tem que entender, cara, mas é muita coisa pra mim, tá vendo? Tá pesado. Mas é isso, tá? É isso. Então a alimentação do médico. Já falei, cara. Todo cuidado e carinho com todos. Em relação ao Corpo de Bombeiros, cara, os camaradas os que sobraram, né? Que a gente tem que ver com a MP o que tá vendo. Porque se eu der uma cacetada com o carro ou tiver qualquer coisa, eu quero um médico. Eu quero um médico. Porque pode ser, meu caro, que você precise ser entubado. Então, eu preciso de uma viatura equipada com profissional com especialidade pra me atender, tá? Eu quero, se a sociedade eu quero, tá? E aí a população tem que saber o que tá acontecendo. Eu quero. Teodoro, todas. Não é... Não, é todas. Todas elas com médico. E aí você tem que cuidar desse camarada, porque ele tem que dormir tranquilo, tá? Que não tenha nada. Então não pode ficar sacaneando o médico, fazendo gracinha, né? De sacanagemzinha, combatente com o médico. E aí, cara, eu vou te levar a 1700 e não sei quanto. Fica rindo de mim, cara. É autismo com TDAH, né? Aí fica de sacanagem. É isso, vai ter que aturar, porque quanto mais fizer gracinha, me irritar, me chamar de doido, pior fica. E todo mundo ganha. Todo mundo ganha. É isso, cara. Fica muito difícil, tá, cara? Eu fico muito irritado, eu fico só observando, tá? E vamos colocar todo mundo no seu quadradinho, porque vai ficar bom pra todo mundo. Então não pode ficar sacaneando o médico, tá? Não pode não, pô. Porque a vida das pessoas depende disso, tá? Então, E aí você tem que ir lá nos alvarás. Tem alvará aí, tá? Alvará, esse eu acho que é de 1700 e pouco. 1800 e pouco. 1800 e pouco. Vai lá olhar, cara. Toda hora é o Esdras. Vai lá olhar. Você vê, né? Esse conceito, né? Professor, não tá aqui comigo, pessoal. Professor Jorge César de Assis, cara. A obra dele é fantástica. Pra mim, me ajudou muito, prof. Caramba, me ajudou muito, meu camarada. Muito mesmo. Aquela obra que eu mostrei uma vez do professor Jorge César de Assis, cara. Expoente aí do direito militar. Caramba, aprendi muito contigo, professor. Muito mesmo. Temos muito o que discutir, tá? Teodoro! Aqui não tá bom não, tá, prof? Aqui eu não concordo. Mas me ensinou muito, agradeço muito por tudo, tá, professor? Muito mesmo. Tenho todas as suas obras, tá? Sou um leitor, conto mais de tudo aquilo que o nosso amado mestre escreve. Discordo, porque sou advogado, tem coisa que não tá bom. E aí é o fight dialético e depois fica tudo bem. É assim que funciona pra mim. A obra do professor Jorge César de Assis que fala, né, sobre Estatuto da Força Armada, que tem vários colegas ali escrevendo, né, logo, acho que no primeiro capítulo, quando vai começar a cuidar desse início ali do Estatuto da Força Armada, cara, aquilo ali você tem que deixar teu joelhinho doer, cara, pra parar de falar besteira. Respeitar todas as pessoas que escreveram naquele livro coordenado pelo professor Jorge César de Assis. Tu vai lá, cara, e olha cada lei que botou ali. E aí não é só isso, você tem que olhar as alterações, as anteriores, vai lá no centro da terra e volta. Porque aí você consegue discutir, senão não dá, cara. E aí você vai ver por que hoje o médico é esculachado na Força Armada, no Corpo de Bombeiros, na Polícia Militar. Porque você tinha antes a figura, né, do combatente, aquele que ia pro front especificamente, literalmente ia pro combate, né, e os empregados civis, eu acho. Quem são os empregados civis? O camarada que não ia pro front, você médico aí na Força Armada até hoje, 2025. É isso. É isso. Getúlio Vargas, cara, ele acaba
eu não sei dizer aqui de cabeça, né? Mas Getúlio acaba com o corpo de saúde do corpo de bombeiros, cara. Caramba, Teodoro, cara. É. E você tem que pensar, Rio de Janeiro, né? Sempre assim. Porque Rio de Janeiro, até um determinado ponto, era um apêndice da União, né? Por conta do Distrito Federal. Teodoro, Voltando. E aí na União, 4 horas. Mas quem define isso? Os conselhos têm que acompanhar. Tem que acompanhar. É só vocês olharem, Corém, é só vocês olharem aí as QBMP, as qualificações de bombeiro militar. Vai lá olhar, cara, o pessoal da saúde. Aquilo ali é ofensivo pra vocês aí do Corém, cara. Conselho Regional de Enfermagem. Meu Deus, o que é isso, cara? E temos pessoas ali, tem um bombeiro militar lá, pô. Ô, meu caro, uma legislação de 1976. É isso, pô. Vai lá olhar, cara, o que é QBM6 no Corpo de Bombeiro Rio de Janeiro? Para de espernear, se debater e vamos estudar, porque senão vai ficar cada vez pior. Então, o médico, tá? Essa lei, acho que é 9.436 de 97, que vai dizer ali qual é a carga horária na União. Epa, Teodoro, cara, 4 horas, mas aí tem uma opção lá, o cara pode tirar 8 por dia. Quem te disse isso? Não pode não, cara. Porque quem define a carga horária diária do médico não é a União, não é o Corpo de Bombeiros, não! Ele é médico. Quem decide esse troço é o órgão de classe. Pra não rachar a cara de todo mundo, o cara ficar cansado. Corpo de Bombeiros. Eu tive o desprazer, né, de ver aquela pachorra escrito ali de dizer que o médico não tem uma carga horária máxima definida. De quem é a culpa? Do Conselho Regional de Medicina e do Conselho Federal. É isso, cara. É isso. Porque chega ali e faz o que quer e ninguém controla nada. Eu não sei qual é o senhor que essas pessoas estão servindo, mas é desse modo. Eu fui no Corém, no Conselho Regional de Medicina, eu ouvi, não, porque militar não é sindicalizado. Ou seja, eu vejo isso, eu passo mal, tá? Porque o cara falar um troço desse pra mim, pô, e era do jurídico aí, do Conselho Regional de Medicina. Dizer que, porque militar não é sindicalizado. E daí? Ele exerce medicina e a função do Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro é controlar, para não sacanearem os médicos, ainda que seja militar, para não desprestigiar as prerrogativas do exercício profissional da medicina. Aí eu avanço e recuo. Por quê? Porque a culpa não é do médico. Eu vejo determinadas falas e penso, meu Deus do céu, cara, a gente tá lascado. Enfim. E aí não tem que chamar o Sindesprev para fazer ação individual. Como é que é isso aí? Aí tem uma outra legislação, 12.000 e alguma coisa. 12.600 e pouco, ou 12.700 e pouco também. Teodoro, 2012, vai lá olhar, cara. Mas tem uma medida provisória aí, tá? O pessoal do Sindesprev, Rio de Janeiro. Tu tem que pensar muito bem, pô. Tem mesmo, porque senão a gente tá lascado. O médico tá cansado, né, cara? Cansado, destruído a enfermagem do mesmo modo. E que se lasque, Teodoro. A pessoa vai ali e decide pela tua vida, né? E por que eu tô muito irritado com isso? Porque o sindicato, em que pese você não pagar ali a contribuição ali, cara, é um troço muito sinistro, pô. Tá lá na Constituição Federal, cara. Vai lá olhar, pô. Então as decisões que essas pessoas tomam, tá? Animando os sindicatos, ferram com a nossa vida. Então a gente tem que pensar muito bem. Quem tá no jurídico, quem tá fazendo o quê? Tá certo? Tá promovendo controle concentrado, não está. Por que não está? Por que tá chamando individualmente pra fazer? Eba, Teodoro! É isso, tá? Não tem que bater panela. Não, tá? É caneta. É isso, sindicato é pra isso, pô. A mente pra outro, tá? Então não tem essa, tá? Não mesmo. E aí? E aí que eu, Teodoro, cara, não consigo discutir com vocês, né? Essas questões sobre servidor público, porque eu percebo o seguinte, as pessoas falam comigo, né? E eu fico... É uma situação muito complicada. Porque eu tenho que te ensinar a pensar direito. Cara. A cada dia que passa eu me convenço mais disso. Que eu tenho que arrumar uma forma, né? De fazer uma educação em direito. Te ensinar aí, servidor público e militar, a pensar direito. Sobre o direito. Porque aí a gente monta um exército e pega esses caras. Dialeticamente, tá? Porque tudo era pacífico. Mas é isso. Porque a nossa situação tá cada dia pior. Porque a gente largou, né? E as pessoas foram conduzindo a nossa vida. E eu te falo isso, cara, de boa. Por quê? Porque eu hoje fico imaginando tanta coisa que eu vivi, sabe?
Fui muito esculachado na perícia médica do Federal, cara, lá na Rua México. Fui muito esculachado. Muito mesmo. Tem uma médica lá que, meu Deus do céu, cara. A mulher é conhecida, assim, né, pela forma desumana, desrespeitosa que trata o servidor público. Te identifico aqui, vou pegar teu nome todo. Hoje não faz mais não, tá? Ah, mas não faz mesmo, me esculachou muito. Muito mesmo, porque infelizmente, né, doutora médica aí, que esculacha todo mundo no Centro de Perícia Médica da Rua México, deve estar lá até hoje. Deve estar lá até hoje. Eu não conheci os meus direitos, né? Me aposentou assim, me esculachou, pô. Me esculachou. Me esculachou. Mas é isso, né, cara? Eu tô voltando. É sobre isso. Eu entrei perfeito pro federal, tá? Entrei perfeito. Surreal ver isso, cara. Aí, você entende? Pessoal demais isso. É pessoal demais. A mesma coisa são as associações, tá? A mesma coisa as associações, cara. O que tá acontecendo, eu não sei, mas a gente tem que tomar as rédeas dessa situação pra gente ver se melhora esse troço, porque tá muito complicado. Então, para iniciar essa questão da Lei 13.675, que interessa a todos, tá? Eu não consigo fazer isso sem antes passar aqui algumas coisas para vocês entenderem todas as covardias que fazem conosco. Servidores públicos civis e militares. Então vamos falar de uma forma ampla e depois eu vou concentrar na Lei 13.675 de 2018. Eu no vídeo passado falei, né, que nós precisamos entender que nós, servidores públicos civis e militares, nós estamos na organização do Estado e não dos poderes, tá? Por isso que nós temos a previsão do artigo 37 da Constituição. Vamos abrir a Constituição Federal, façam isso, tá? E aí o que eu te aconselho, meu caro? Você vai ouvindo o que o Teodoro vai falando e você pausa e vai lá ler o artigo, porque é dessa forma que a gente consegue resolver, tá? Senão não dá. Eu queria que vocês abrissem aí, tá? No artigo 37 da Constituição para você poder entender. Só que se você olhar, nós estamos no título da organização do Estado. O Estado, ele tem 3 poderes. O Estado, pessoa jurídica, tem 3 poderes, tá? Poder executivo, legislativo e judiciário. Então, o Estado é como se fosse a mãe e os poderes são os filhinhos. E onde nós estamos? Nós estamos no Estado. E a gente está no Estado, mas a gente pode estar no Legislativo, no Executivo e no Judiciário. Por isso que nós temos previsões aqui, pessoal, no capítulo 7, que inicia quando a Constituição vai cuidar da administração pública. A administração pública não é só poder executivo, não. A administração pública nos 3 poderes, pô. Executivo, legislativo e judiciário, razão pela qual o artigo 37 é aplicado para toda a galera. Então não tem um filhinho melhor que o outro, não tem não, pô. Não tem, Teodoro. Não tem não. Vamos pegar Salmos? Vamos pegar Salmos, hoje eu vi uma coisa muito engraçada, vou dar uma pausa aqui, tá? Vamos ver Salmos. Vocês vão me lembrar aqui qual é o Salmo aqui. Acho é 100 e pouco, tava lendo 120 e pouco, né? Eu sento assim e fico lendo, enfim, né? E dou uma viajada, porque eu preciso, tá? Esse pessoal não tá fácil não. Ah, aqui, pessoal, já achei, ó. O 133, bota aí pra você ver. Esses nossos irmãozinhos, né, cara? Nossos irmãos, né? Que a Procuradoria do Estado e a AGU, né? Foi se destacando da gente, né? Não, a gente não é da mesma família. Não, é tudo filho igual, tá? Você não gosta de mim, mas eu sou teu irmão e não vai sacanear a gente, né? É um refrigerante só, né? A gente sai, eles bebem tudo e depois foi a gente, Aí, olha Salmos 133, tá? 133. É os nossos irmãozinhos da PGE, tá? Da AGU, do Tribunal de Contas. Nossa! É isso aqui, tá, cara? É família, Todo mundo, todos usam família, tá? Todos usam uma família, tá? Ou tá bom pra todo mundo, não tá bom pra ninguém. O que não pode, né, é beber refrigerante ou deixar os irmãozinhos, pobrezinhos, coitados, né, no vale seco de ossos. Não pode não, pô. Olha o que diz, cara. Eu ri pra caramba quando eu fiz isso, cara. Artigo, ó. Salmo 133. Salmo 133, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Vamos aqui, sem brincadeira agora. Como é bom e agradável. Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Nem sempre, né, cara? A gente quer pegar eles, né?
Mas os irmãozinhos tudinho aqui, tá? Todos os família, ó, como é bom vivermos unidos aqui a gente, tá? Porque dá um pra um, dá um pra outro, tá? E é isso, cara. Cara, a Bíblia é muito maneiro, cara. A Bíblia é muito maneiro, né? Aí você faz, por exemplo, uma relação, hoje eu fiz isso, né, com a minha esposa. O 120, né, o Salmo 120, olha que interessante, o 120, Salmo 120, aí tu vai lá em Jeremias, o Teodoro faz interpretação sistemática. Estou lascado. Olha o 120, gente, Salmo 120. Salmo 120, em si, verso 5. Ai de mim, que peregrino em Meseque, e habito nas tendas de Quedar. Já há tempo demais que habito com aqueles que odeiam a paz. Odeiam a paz. Sou pela paz. Quando, porém, eu falo, eles teimam pela guerra. Caramba, cara. Aí você vai ler aqui, né, cara? Aí tu vai lá em Jeremias. Jeremias eu gosto muito, gosto muito de Jó. Jó, gosto muito de Jó. Jó, gosto muito de Jó. Jeremias, né, cara? Tu vai lá em Jeremias, pô, Jeremias show de bola. Jeremias, passagens assim interessantíssimas, tá? Jeremias, eu não olho o índice, tá? Porque eu tenho que aprender, porque a pastora Raquel Lima e a Camila Barros, elas falam isso, né? Que a gente tem que folhear, enfim, a gente tem que ler, né? E Jeremias, cara, tem uma passagem, né, que ele fala mais ou menos isso, né? É porque eu tô lendo bastante, assim, sabe, pessoal? E é muito interessante isso, porque você fica fiadinho, sabe? Caramba, o que é isso? Você fica fiadinho, cara. E Jeremias, ele tem uma passagem, né, que ele vai falar sobre essa questão da paz também, sabe? É muito interessante isso. Mas folheiem a Bíblia com respeito, né? Vamos ler e tentar ali colher, né, algo de bom de tudo isso que a gente está vivendo, tá? Tudo isso que a gente está vivendo, porque caramba, o que é isso? Eu vi a Dilma, né, quando ela sai, né, depois do impeachment dela, né? Ela cita um poema, né, de um russo. Caramba, cara, eu procurei para ver. Ela cita parte desse poema durante ali a sua fala, né? Mas eu fui lá ler inteiro. Caramba, que maneiro, cara. Caramba, que legal. E nos define hoje. É um poeta russo, cara. Não vou lembrar aqui o nome do camarada. Mas a Dilma fala. Caramba, coisa linda, cara. Então é isso, faça uma interpretação sistemática da Bíblia, cara. Faz aí que vai dar muito ruim pra muita gente, pô. Faça uma interpretação sistemática da Bíblia, cara, que vocês vão ver que, pô, é muito maneiro. E é lindo, né? Porque você vai lendo as passagens, né, cara, e você vai se familiarizando, enfim. E eu convoco aí, tá? Pra que a gente se acalme, tá? Porque vai ser ruim pra todo mundo. Esse descrédito, tudo que tá acontecendo em relação aí as instituições, cara, isso é muito complicado, tá? Muito mesmo. Muito mesmo. Aí você tem, ó, Jeremias, por exemplo, 22, tá, pessoal? Jeremias 22, verso 10. Não chorem pelo rei morto, nem lamentem a sua perda. Chorem amargamente por aquele que foi para o exílio, porque nunca mais voltará, nem verá a terra onde nasceu. Porque assim diz o Senhor a respeito de Salum, filho de Josias, rei de Judá, que reinou em lugar de Josias, seu pai, e que foi levado deste lugar. Nunca mais voltará para cá, porque morrerá no lugar para onde o levaram cativo e nunca mais verá esta terra. E é isso. As pessoas, elas fazem escolhas, né, cara? Eu não me regozijo, tá? Porque eu não quero mal de ninguém, tá certo? Mas escolhas, né? A vida é feita de escolhas. E a gente tem condição de decidir, né? E também de assumir, né, quando dá ruim, pô. É isso. Discordei de muita coisa, tá? Período da Covid e tudo mais. E nós precisamos, assim... E, assim, por que eu tenho essa postura pra gente seguir? Porque, como bombeiro militar, né, eu aprendi isso. Então, a gente é do Estado, né, cara? Então, nem sempre o meu desejo tá condizente com o interesse público. É isso. Então, a gente lá atrás, né, quando fez esse contrato social, né, e cedeu parte da nossa liberdade para essa figura, né,
Estado, eu tô em hobbies quando eu falo isso, tá? A gente... É justamente por isso, né, cara? Pra gente superar essa vingança, né? Privada, né? Mas aí a gente não pode ceder parcela da nossa autonomia, da nossa liberdade, né? Em prol do bem comum e ter pessoas no Estado deixando, né, reverberar, né, ali o seu desejo e não o interesse. Não pode. A gente confunde público com privado, né? Exemplo, aquela fala, né, do Procurador-Geral de Justiça no respeitante à Defensoria. Ali não é Estado, ali não é a figura, né, de autoridade Procurador-Geral do Estado, é a opinião pessoal. A opinião pessoal dele, né, falando em relação à questão da Defensoria Pública, né, falando em relação à Defensoria, né, e eu fiquei assim impactado de ver, né, essa confusão, né, entre público e privado. É como se eu vi ali a postura do Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, né, pessoal aí do MP, com tristeza, né, porque parece que, não, é nosso e a gente não abre mão, é o carrinho, né, teu que você não quer emprestar pro coleguinha. Não, 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 você não tem nada, não é dono de nada, o MP é nosso. Por mais pessoas que estudem, porque esse tipo de coisa nós não seremos obrigados a ouvir. E eu quero entender muita coisa, tá? Por exemplo, só para não passar, é porque é muita coisa para cuidar. Eu vou falar para vocês sobre prestação de trabalho voluntário, tá? E o que aconteceu com essa lei da época do FHC, quando você permitia, né, esse trabalho voluntário na administração pública violando a Constituição Federal, tá? Mas estamos juntos. E aí depois você tem diversas alterações nessa legislação criada no governo FHC. Teodoro E a relação que isso tem com a NPP. Teodoro, 1 minuto de silêncio, tá? 1 minuto de silêncio. O que está acontecendo no Tribunal de Contas da União, eu vou mais ou menos explicar porquê nesse vídeo. Tá certo? E é isso. Mas vamos avançar. Então eu vi isso com... Porque é nosso, enfim, a gente que tem MP Rio de Janeiro, mas não tá fazendo não, tá? É mentira, não tá fazendo nada. E eu provo. Meu Deus, o que é isso? E se compactuou com qualquer patifaria para invadir os meus aparelhos eletrônicos, porque fizeram, tá? É cada um que lute. Cada um que lute, pô. Porque isso é um absurdo, tá? Eu mostro pra vocês um computador que eu não uso mais, tá? Criaram pastas. Ô, Polícia Federal, eu Teodoro. Ô, Polícia Federal, eu Teodoro Chagas. Eu não sei mexer nessas coisas não, tá, cara? Eu tenho TDAH e o negócio ali do negócio de autismo, tá? E o Teodoro tem muita dificuldade com isso, tá, cara? Eu tô falando com vocês aqui, eu abro aqui coisas, se eu mexer muito aqui eu me perco. Por isso que eu escrevo, e eles se lascaram por isso. E comprei maquininha de escrever, tá? Porque eu não posso digitar nada no computador, tá? Ô, Polícia Federal, não posso não. Porque eles invadiram tudo. E aí quando pegar os meus aparelhos, que eu não aceito entregar pra Polícia Civil, tá? Não aceito. Não. Me desculpem, tá, camaradas? Mas é isso. Não pela Polícia Civil em si, mas por uma pequena parcela, ainda mais se considerando, tá? Quando ocorreu a troca, que foi retirado o comandante anterior, que tinha um montão de besteirinha ali pra resolver comigo, tá? E eu recuei porque entrou o Coronel Tarciso, mas o atual secretário aí da Polícia Civil entrou junto com o Tarciso, tá? Coronel Bombeiro aí, tá? E epa! Mas eu mostro pra Polícia Federal, tá? Eu não sei fazer aquilo, criar pasta, aquelas coisas. Eu não faço isso não, pô. Vocês vão olhar lá, vocês vão ver, tá? Que entraram. E aí, se a juíza da auditoria, porque eu sou bombeiro militar, autorizou, tá? Que eles invadissem os meus aparelhos eletrônicos, eles invadiram, não acharam nada e retiraram provas que eles acharam que tava só lá. Retiraram, fizeram uma bagunça, tá? Eu não fiz aquilo. Eu não sei fazer, pô. Entendeu? É isso, tá? Mas vamos pra cá. Então, ensinando vocês aí, tá? A avaliarem a Constituição. Então, você vai olhar lá, artigo 37 da Constituição, vai falar: a administração pública, direta e indireta, observem o caput do artigo 37 e as alterações. Que aí vocês vão entender, cara. Você tem uma alteração, por exemplo, introduzida pela emenda constitucional 19 de 98, cara. Ela vai mexer aonde? Ali. Por quê? Porque é a mão de obra. É igual o pessoal do Nordeste.
É muita coisa pra cuidar, cara. É muita coisa pra cuidar. Pessoal do Nordeste, cara, é um problemão, tá? Vocês aí tem que, de fato, ou votar de novo no presidente Lula. Pessoal do Norte e Nordeste, escuta aqui teu camarada Teodoro. Norte e Nordeste é votar de novo no presidente Lula na reeleição ou em alguém que ele vai dizer. Porque vocês estão lascados, tá? Vocês estão igual o Teodoro. Vocês estão lascados. É. Porque o Nordeste, desde o princípio, tá? É a reserva técnica de incêndio dos prédios. Já viu, cara, que é uma água que fica guardada específica para incêndio? São vocês aí do Norte e Nordeste. É a reserva técnica de mão de obra barata. É isso. É aqui, ó, papo reto. Por quê, cara? Porque essa condição de desigualdade, essa questão da água, é porque tem que ter uma reserva técnica. Tem que ter uma reserva técnica de mão de obra barata que possa ser explorada. E aí essa dificuldade de levar água, todas as críticas ao governo Lula. Por quê, cara? Porque você tem previsões na Constituição Federal para poder trazer uma igualdade no país inteiro. Mas aí você tem uma coisa chamada Lei de Recuperação Fiscal. Tá certo, meus caros? É Lei Complementar 101 de 2000. Vai lá olhar, cara, quais são ali, né, os mecanismos de estabilização automática. Então eles fazem bastante sacanagem, cria emenda parlamentar, faz toda essa patifaria com a gente. Faz toda essa patifaria com a gente quando dá ruim, porque isso não é irresponsabilidade fiscal, isso é crime, mas não tem MP para resolver. E aí, é igual essa situação do Banco Master e agora quer o servidor, o bombeiro, o policial é que vai pagar a conta. Epa, epa, epa. É isso. E aí é o seguinte, cara. Você tem lá os instrumentos de estabilização automática. Eu acho que é isso. Mostrei pra vocês uma obrinha, uma obra pequena, né? Mas gigante, tá, pessoal? É fininha, mas é gigante, tá? É igual essa daqui, tá? É por isso que é ruim de aturar, tá? Comandar, tá? É igual essa obra, tá? Fininha assim, ó. Caramba, isso aqui é uma paulada, cara. Senta aí pra ler, pô. É complicado, pô. É muito complicado, tá? Você pegar essas emendas constitucionais, ó, da Reforma Administrativa Constitucional. Gessé Torres Pereira Júnior. Livro antigo, tá, cara? Mas você sente aqui, ó, nessa obra, né? Ele fala sobre essas emendas, tá? É isso. É isso, tá? É antigo, tá? Por isso tá dando ruim. E aí você tem nessa Lei Complementar 101 de 2000 essa lógica, né? De como que você faz para poder ajeitar, né? Então, uma das formas de você resolver questões de alguma coisa ali econômica que deu ruim em algum estado, né? Para um estado não arrebentar com o outro, vivemos em uma federação, né? Os estados federados, o que a gente faz, cara? A gente faz essa mobilização de mão de obra. Movimentação no próprio território de mão de obra. E aonde está a reserva técnica? Norte e Nordeste, tá, cara? E é por isso que é difícil água, tem uma série de coisas. Por isso, pô. Aí você vê um montão de sacanagem com os povos indígenas, né? Caramba, os caras estão fadados, né, a serem nômades. Mas a gente tem que estudar a história deles, tá? E, de novo, afirmo, quando eu começar a falar aqui de direito ambiental vai dar muito ruim, tá? Porque eu estudo direito ambiental, tá? Cara, por quê? Porque eu já fui deslizamento, pessoa soterrada, então o bombeiro aqui tem que vir pro fight comigo. É isso, tá? Tem que vir pro fight comigo. Essa parada aí, pô. Então quando eu começar a falar, né? Aí você vai falar dos povos indígenas, cara. E aí, muito interessante você estudar isso, cara, porque você aí, militar, cara, nós temos os nossos valores, tá? As nossas tradições. Você entra num quartel desse aí, cara. Caramba, pessoal, preciso falar isso, tá? Eu fico abafado. Eu sou bombeiro, pô. Que é isso, cara? Vamos respeitar, né, as diferenças. Que é isso? Por isso que eu fico indignado quando eu vejo gracinha. Principalmente se for de bombeiro, eu fico muito. E aí você tem lá um espaço, né, de disciplinamento militar ali. Então quando tu entra no quartel, cara, você tem ali o local que tu tem que passar, tem uma série de regras, né? Por quê? Porque é o espaço ali do militar, cara. Então a gente tem que entender e saber onde pode entrar, onde não pode. A mulher, né, a roupa que pode entrar. E por que com os povos indígenas é diferente? Cara, você pode ofender, cara, os valores e as tradições se você for lá perto de onde eles estão, pô.
É, Teodoro, é. Mas se a gente quer expulsar eles, né, cara? Se a gente quer tirar eles, a gente pode desviar o curso da água para poder contaminar o solo onde eles estão. Ou simplesmente chegar perto. Meu Deus, o que é isso, cara? Ou simplesmente chegar perto, cara. Porque o que é palhaçada pra você, pra eles não é, pô. Uma etiqueta me incomoda, pô. Muita gente falando perto de mim, barulho e tudo isso, cara. Me respeita, pô. Mas não quer respeitar os povos indígenas. Não quer não, cara. Quer ser respeitado enquanto militar, né? Mas não quer respeitar. Pra gente é muito complicado, porque quartel, né, cara? Quando alguém diferente chega, você já sabe que não é nosso. Porque você, epa, é outra história. É, cara. Então por que não respeita o outro? Por que não respeita o outro, cara? Você tem várias formas, tá? De fazer essa migração desses povos. Só chegar perto já é o suficiente. Eu não entendo nada disso, tá? Eu li um texto de um professor de geografia que eu gostei muito, camarada. Eu vou dar teu nome aqui. Ele falando sobre essa questão. Na verdade, eu tava lendo sobre essa obsolescência, eu acho que é isso, programada, né? Essa origem, né, dessa... Você programa um produto para durar tanto tempo, para você poder ter que comprar de novo. Precedente aí, a grande crise econômica, né, de 29. Cara, eu esbarrei nesse troço, tava estudando direito militar, mas esbarrei nesse negócio aí e fui estudar. Então você tem que respeitar, cara. Teodoro, Aí tu vai ver aí o que o governo Bolsonaro fez, cara. Então o cara foi ali obrigado a ser nômade. Porque se ele fixar a residência, né? Então você tem que entender, cara. Se ele faz aquela prática sazonal, ou seja, planta, né? E aí, de tempos em tempos, ele migra de território ou em relação à caça. Caramba, como é que você pode querer colocar o camarada num quadradinho assim, cara? Não pode não, pô, porque é da essência das coisas, ele precisa transitar, cara, porque é a tradição ali deles. Mas não, Teodoro, a gente tem que explorar ali a Amazônia, tirar tudo que tem. E aí a gente contamina o solo, né? Porque é isso, cara. Ou se aproxima muito, porque aí eles vão fazer, eles vão migrar, né? Porque eles não querem. E a gente tem que respeitar. Tem que respeitar, cara. E aí quando você faz isso, né, de dizer que se fixar ali, ele não... Que loucura! Não pode, pô. Porque você vai impactar diretamente ali na essência deles, né? Então não tem como, pô. Mas aí o militar, né, cara, pra gente querer que os outros respeitem a gente tem que respeitar os outros, pô. E aí você vai lá nos conselhos, né, que estão na Constituição Federal e tem uma legislação 8.000 e alguma coisa, você vai lá ver, cara, o que foi feito ali, tá? E só pra não deixar passar, é o seguinte, cara. Eu vejo muita coisa errada ali que foi feita, né, nos governos de esquerda, né? Só que eu penso o seguinte, ó. Por exemplo, quando você vai falar dessas... Tem uma legislação que vai cuidar, né? Um decreto e uma lei, né? Quando vai falar sobre essas áreas, né? De proteção ambiental, né? Então, você não pode falar, né, que os beneficiários especiais, por exemplo, né, beneficiário especial, a agricultura familiar, né, o empreendedor rural, epa, já deu ruim. E esses povos, né, esses povos aí, não, cara, tem muita diferença, pô. Mas aí é o Lula fazendo, é a Dilma, é diferente, cara. Porque eu me sinto seguro. Mas e aí, presidente? Mudou. Fizeram sacanagem com a Dilma e te sacanearam. Olha o que restou pra gente. Porque essas legislações que foram feitas, que a princípio não geravam nenhum medo pra mim, nossa, viraram uma caixa de Pandora. Eu mostro aí pra todo mundo, pô. Então é esse o meu medo. Porque fica pra trás e aí vem governos, né, que são autoritários, fascistas e fazem o que fizeram, pô. Porque já tá ali o projeto, você vai lá e muda. Por exemplo, quando você vai falar sobre esse serviço voluntário, né? Vamos ver o que Michel Temer fez? Vou mostrar pra vocês, pô. Vou mostrar pra vocês, né? E aí o Bolsonaro liga pra conversar com ele, e ele que orienta o Jair Bolsonaro. Meu Deus, cara, aí fica muito difícil, pô. Fica muito difícil, tá? Vem pra cá. E aí o artigo 37, então agente servidor público tá aqui, cara, na administração pública. Mas não é do governo do estado e nem do presidente da república, é administração pública. Meu Deus, está dentro ali, né, da organização do estado. E não dos governos. E não dos poderes. Entendeu? Por exemplo, o deputado é órgão do poder legislativo.
É órgão do Poder Legislativo, cara. Assim como o comandante-geral da PM do Bombeiro é órgão dessas instituições, por isso que eles não mandam neles. Teodoro, vai dar ruim, não vai não. O que dá ruim é você deixar esses fanfarrão aí da LERJ, tá? Definir quem vai ser o comandante em determinado batalhão. Aí realmente vai dar ruim. Mas vamos aqui. E aí, vocês olhando ali o artigo 37, tá? Nós tivemos várias alterações ali. E aí, Teodoro? É aí que impactou diretamente no que a gente tá vivendo hoje, pô. E aí, olhem, por exemplo, tá? Olhem, por exemplo, vou dar aqui alguns artigos, tá? Mas essa análise vocês precisam fazer, tá? Todo servidor público, policial civil, bombeiro, enfim, pessoal da Força Armada, tá? Tem que fazer isso aqui, cara. Quero que vocês olhem, por exemplo, a redação original do artigo 39 da Constituição Federal. Vai dizer assim, ó: a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios instituirão, no âmbito de sua competência, regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração pública direta e indireta. Olha a alteração que esses canalhas fizeram em 98, a 19 de 98. Olha o que eles fizeram, pô. Caramba, meu cara. Muito complicado, tá? E aí você tem, por exemplo, um artigo aqui que vai dizer o seguinte, que é todo mundo, tudo somos a família, todo filhinho, tudo irmãozinho. E aí não pode ter diferença entre a remuneração dos poderes. Por isso, cara, porque nós somos o Estado e tem os poderes. É difícil, mas é isso, cara. E a nossa ignorância é que está causando todo o mal que a gente está vivendo. Então não tem jeito, a gente tem que estudar. A gente precisa estudar, tá? Precisa estudar. Porque uma pessoa não resolve isso não, cara. Não tem salvador da pátria, tá? A gente precisa estudar que a gente coloca freio neles, porque senão é muito difícil, tá? Muito mesmo, muito complicado, tá? E aí vamos aqui, pessoal. E aí, em relação ao militar, é o seguinte, ó, artigo 42. Eles fizeram com a gente, com a emenda constitucional 18 de 98, igual eles fizeram com o incêndio no Museu Nacional. Eles usam alguma coisa que a gente quer, né? E fazem as sacanagens e a gente acha que está sendo beneficiado, a gente está sendo esculachado. Então, por exemplo, o incêndio no Museu Nacional gerou, o incêndio no Museu Nacional em 2018 gerou uma lei que fala sobre fundo patrimonial. Fundo patrimonial, né? E que na verdade é um fundo de investimento, né? E tem já aplicação no Rio de Janeiro. Então, a pretexto, né, de dizer que a gente precisa de investimentos para não acontecer o que aconteceu com o museu e tudo mais, leiam sempre as exposições de motivos, tá, das leis, vocês vão entender. Eles foram lá e criaram esse fundo que com certeza não ajudou em nada no Museu Nacional, mas foi o motivo. E o que eu quero dizer com isso? O artigo 42 da Constituição, eles fizeram a mesma coisa. No 42 dizia o seguinte, ó: 2 servidores públicos militares. 2 servidores públicos militares. A gente não quer ser comparado a servidor público. Hoje a minha visão mudou. Mas eu sei o que você sente aí, militar. A gente não quer, né? Nós não somos servidores públicos, pô, a gente é militar. E aí os canalhas em 98 pegaram esse sentimento que nós temos e usou contra a gente. Então toma, vocês agora são militares. Então a pretexto de mudar isso aqui, cara, teoricamente eles tiraram a Força Armada do capítulo lá que inicia no 37 e jogou tudo pro 142, para não dizer que tem que aplicar o que tá aqui no 37, enfim. Cara, que loucura, mas você não pode fazer isso. Não pode. Mas fizeram. E fazer o que com isso? Tem que quebrar. E aí, Teodoro? E aí é o que eu falei, né, na UABRJ e tudo mais. Por exemplo, se você for olhar, cara, eu quero que vocês abram, tá? Pessoal aí de São Paulo, tá? Abram, tá? ADIM, São Paulo, tá? Relator André Mendonça, tá? Ministro André Mendonça é o relator, tá? Dessa ADI 7436. ADI 7436, tá? Relator, ministro André Mendonça, falando sobre essa questão lá do regime jurídico ali, né? Da legislação que cuida do pessoal aí de São Paulo, tá? Foi feita uma ação direta de inconstitucionalidade em 2023, salvo engano, tá, pessoal de São Paulo? É isso.
para falar sobre esse artigo 24. Eu acho que é isso, peraí. Eu tô falando, pessoal, é muito complicado, Teodoro, vai ficar... tá ficando arriscado, Teodoro, tá ficando arriscado, essa parada aí mesmo, que se lasque, é isso. Artigo 23, tá? Artigo 23 da Constituição do Estado de São Paulo. Abraço aí, pessoal. Agarra e façam aí a correria de vocês, tá? Com calma, mas é isso. Artigo 23, tá? As leis complementares serão aprovadas pela maioria absoluta dos membros da Assembleia Legislativa, observados os demais termos da votação das leis ordinárias. Artigo 23 da Constituição de São Paulo, parágrafo único. Para fins deste artigo, consideram-se complementares. Consideram-se complementares. E aí foi feita uma ação direta de inconstitucionalidade, que eu citei para vocês, tá? Para não aplicar. Para dizer que para essa parcela aqui de servidores, que está incluído vocês, tá? Policiais, bombeiros, né? É até difícil de você ver, eu não entendi isso aí também não, tá? Nossa senhora, que dificuldade para mim, cara, para conseguir acessar, né? Quais são aqui essas figuras que estão, né? Nesse... Cara, muito complicado isso, cara, porque, cara, você é astuto de cacho, assim, tá? É astuto de cacho, cara. Tu fica indignado, assim, né? Porque, caramba, e a minha dificuldade no Rio de Janeiro também. Por quê, cara? Porque eu preciso acessar a lei, né? E eu preciso ter segurança jurídica para fazer isso, e eu não consigo. E aí, se você acessar, por exemplo, se você entrar agora na Constituição de vocês aí, eu entrei lá no site da Alesp, e aí vocês olharem, vocês vão ver que tá escrito assim, item 1. Declarado inconstitucional em controle concentrado pelo Supremo. Eu, Teodoro, precisava saber quando que foi feita essa alteração na Constituição de São Paulo, porque fica pior para vocês aí. Mas aqui basicamente vai dizer o seguinte, que pro MP, Procuradoria do Estado de São Paulo, Defensoria Pública, tá? Lei complementar. Mas você aí, policial civil, policial militar e bombeiro, qualquer coisa. Foi isso que foi decidido nessa DIN, onde o relator foi o ministro André Mendonça, E assim, é isso, vai lá olhar quais são os pressupostos. Mas o que foi feito, então, com a decisão, por exemplo, do ministro Edson Fachin em 2016, e um pouco antes no Rio de Janeiro, é o mesmo tema. É a mesma questão, tá? Para dizer que policiais civis e bombeiro pode ser lei ordinária, não precisa ser lei complementar, tá? Mas e o que justifica o MP ter lei complementar, a Defensoria e a Procuradoria, assim como no Rio de Janeiro, e o policial bombeiro aí de São Paulo não ter? Policial civil não ter? Não tem lógica. Não tem lógica, cara. Não tem. Mas foi feito, relator ministro André Mendonça. E a decisão saiu agora há pouco tempo, 2025, tá? É isso. E aí, olha o problemão pra vocês aí em São Paulo, tá? Olha o problemão, cara, porque o de vocês aí, né, o que cuida dessa questão de estatuto de vocês, na verdade, não é. Você vai ficar quietão, né? Você vai ficar quietão. Ô, Rodinei, meu cara, vem pra cá. Ô, Rodinei, vem pra cá. Eu tô falando, cara. Tô falando, o barulho tá alto, vocês estão pensando que eu tô doidão. É vocês aqui não estão entendendo porque eu tô dançando, né, e vocês estão... Epa! Policiais de São Paulo, olha aqui, cara. Decreto-Lei 260, de 29 de maio de 1970. Aí o barbudão, né? O barbudo, autoritário, esse delegado aí que riu lá, ficou cheio de gracinha com o ministro Lewandowski. Vergonha na cara é o que te falta. Olha aqui, a Polícia Civil aí de São Paulo. Meu camarada autoritário, né? Machão. O outro machão que mostrou a arma pra nossa professora, prof, abraço. Jaqueline Muniz. O machão que mostrou a arma, policial, eu acho que a gente que sabe, policial. E o outro autoritário de barba lá que, sem um dos dedos, ele faz questão de mostrar, né? Os dois machão aí, fala o que pra mim aqui? Fala o que pro Teodoro? Pessoal de São Paulo pergunta pra eles, fala o quê? O Capitão Augusto? Ô, Capitão Augusto! Tem um outro cara também lá, vou falar o nome de todos vocês aí de São Paulo. Fala o que pra mim aqui? Decreto-Lei 260, de 29 de maio de 1970, vergonha na cara. Vergonha na cara de todo esse deputado e senador de São Paulo. Dispõe sobre a inatividade
dispõe sobre a inatividade dos componentes, cara, vergonha na cara, dos componentes da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Teodoro vai olhar a evolução histórica. Só que entenda, vou ler pra vocês, tá? Isso aqui morreu. É muito sério o que eu tô dizendo, pô. Ô, presidente e vice da OAB, senta pra ouvir por que eu pedi ajuda de vocês, pô. Senta pra ouvir, tá? Senta pra ouvir. O governador do estado de São Paulo, no uso de suas atribuições, que, por força do ato complementar 47, de 7 de fevereiro de 69, lhe confere o parágrafo 1º do artigo 2º do maldito ato institucional número 5, cara. O que vocês vão fazer, cara? Porque isso aqui morreu. Essa legislação, meu caro, que os caras estão alterando até hoje, ela morreu no dia 1º de janeiro de 1979, por força da Emenda Constitucional 11 de 78, na Constituição Federal de 67. Vai olhar o que ela fala. Morreu, cara. E os caras estão aplicando pra vocês em São Paulo até hoje e ouvindo gracinha desses dois delegados fazendo palhaçada. Caramba, cara, que loucura é essa? Vergonha na cara, pô. Me deixa quieto no Rio de Janeiro, cara, porque eu vou falar de Goiás e eu quero ver Portugal, tirando com o chegado aí de Portugal, o governador. Tem a governadora lá do Distrito Federal, a Arminina. Eu penso bem antes de falar, porque tá com o papo torto, mas é menina. E aí, mas os machão, vão pra cá. Vamos pra cá, pô. Olha o que eles fizeram, cara. Lei Complementar 1305, de 20 de setembro de 2017. O que é esse alizinho aí? O que é o ali? Epa, Teodoro. Botar uma banquinha em São Paulo, hein? Tem que ter calma pra agir, cara. Meu Deus do céu. Tem que ter calma pra agir, cara. Lei Complementar, tá? 1305, 2017, o que faz com isso? Também não sei, pô. Eu também tenho que perguntar pros universitários, também não sei, cara. Tá difícil pra mim, pô. Isso aqui é como disse, cara. É a principal legislação, cara, da Polícia Militar de São Paulo, cara. E o cara fazendo palhaçada com a nossa professora. Ô, Baixão, delegado aí que fez gracinha com a nossa prof. Fala o que é pro Teodoro agora. Nada não, Theo, Mostra a minha pra mim e fala, não, Theo, peraí, Theo, Olha isso aqui, cara, teve alteração aqui, eu nem peguei pra ler, tá? Porque, desculpa aí, pessoal, mas é muito difícil pra mim, tá? É muita sacanagem do Rio de Janeiro, tá ruim pra mim. Mas nada ocorre aí, cara. Aqui, ó, Lei 3.404, de 16 de junho de 82. Não podia já mexer nessa malandra aqui não, porque ela morreu. Morreu no dia 1º de janeiro de 79, quando entrou, passou ali a vigorar, tá? A emenda constitucional 11 de 78 na Constituição de 67, cara. Que Teodoro que faz essa coisa? Eu não sei, cara. E aí, qual é o fundamento, né, pra você declarar inconstitucional? Olha que loucura, cara, declarar inconstitucional como? O que foi feito aí, ministro André Mendonça? O que foi feito, cara, com a emenda constitucional 18 de 98? Minimamente ela não permite. Meu Deus, o que é isso? É só avaliar, cara. A emenda constitucional 18 de 98 é uma imundice, mas ela esvaziou essa discussão de lei complementar ou não, porque ela vai referenciar, cara, vai lá no 142, parágrafo 3º, inciso 10. Essa proposta, essa emenda, essa ação direta de constitucionalidade de São Paulo foi feita em 2023, cara. O que houve? E o que aconteceu, cara? Porque o ministro Edson Fachin, em 2016, cara, disse que é constitucional, pô. Você trazer a previsão da Constituição do Estado de que tem que ser lei complementar, cara. Olha quanta coisa! E agora a decisão do ministro relator aí, que é o André Mendonça, foi agora, em 2025. O que houve, pessoal? Também não sei, cara. Também não sei, pô. E vamos voltar pra Constituição, só essa pequena pausa aqui. Pega aí o Rodinei com o Major Luigi e vê o que vai dar em São Paulo, tá? E eu vou falar do Ali aqui, tá? Eu vou falar do Ali, da comparação desse Ali aí de São Paulo com uma gratificação na Força Armada. É isso, tá? É cada um que pega e faça suas correrias.
Porque o Teodoro vai viver de maná. Maná. Teodoro vai viver de maná. Teodoro vai viver de maná. Jó. Gosto muito de Jó. Íntegro até o fim. É melhor. É mesmo. É isso. Quero voltar a dormir em paz, porque eu não tô conseguindo ainda, tá? É a minha meta. É voltar a dormir em paz, Porque dinheiro, cara, isso é besteira, isso é correr atrás do vento. É preciso, Teodoro, mas não é assim não, tá? Vamos começar a brincadeira, tá? Vamos lá no artigo 84 da Constituição Federal para vocês entenderem como é que eles sacaneiam a gente, tá? Vamos olhar o 84, tá? O 84 vai dizer assim, ó, compete privativamente ao presidente da República. Tudo isso aqui é para você militar, policiais, bombeiros, todo mundo, tá? Servidores públicos, vamos lá. E aí, esse artigo 144, parágrafo 7º da Constituição vai dizer que precisamos fazer uma lei para falar sobre organização e funcionamento dos órgãos da segurança pública. Artigo 144, parágrafo 7º. Vai lá. E aí é isso. Então, organização e funcionamento. E aí, eles fazem a lei 13.675 de 2018, a princípio para cuidar de organização e funcionamento dos órgãos de segurança pública. E agora senta porque começou o circo de horrores, tá? É isso. Espero que vocês consigam entender, porque não é o advogado, ou o chegado, ou a pessoa falar, você mesmo, cara. Se esforça e tenta entender o que o teu camarada Teodoro tá te dando aqui, tá? Porque vai ser bom pro país inteiro. Compete privativamente ao presidente da República. As competências do presidente são, em raros casos, a própria Constituição traz as competências ali de um órgão. O presidente da República é órgão, tá, do Poder Executivo. Ele não é o Poder Executivo. O governador do estado e o presidente, eles não são o Poder Executivo. Eles são órgãos do Poder Executivo. É o cérebro. Mas dentro desse corpo Poder Executivo, aí você tem, na verdade, o Estado brasileiro. Aí ele tem, igual as meninas superpoderosas, tem acho que é 3 poderes, né? As meninas superpoderosas, legislativo, executivo e judiciário. Então tá confundindo tudo. E você é idiota no estudo igual a mim, e aí a gente foi enganado durante todo esse tempo, e agora tem que resolver. Por isso eu quero entender a questão do Sindusprev e todos os outros, tá? Mas começando pelo Sindusprev Rio de Janeiro. É isso. Compete privativamente ao presidente da República. Começando, tá? Pelo inciso 6, tá? O inciso 6 vai dizer assim: antes a redação dizia dispor sobre a organização e o funcionamento da administração federal, vírgula, na forma da lei. Essa é a redação, fruto do poder constituinte originário do dia 5 de outubro de 88. E aí nós temos a covardia com todos nós. Esse é o rastro de destruição que foi deixado pelo governo Fernando Henrique Cardoso. Emenda Constitucional 32 de 2001. Tá certo? Emenda Constitucional 32 de 2001. Alterou o inciso 6, tá? Antes dizia que organização e funcionamento na forma da lei. Não, Teodoro. Mudou para dizer assim, ó, dispor mediante decreto sobre. Aqui você cria o decreto autônomo. Vai mentir para outro, porque ele pode dispor por decreto autônomo, porque o decreto ele precisa guardar compatibilidade com a lei. É óbvio que você tem igual aqueles prédios que tem uma certa mobilidade, né? A mobilidade, né, do decreto, ela encontra limites na lei, na própria lei, tá? Não é para deixar solto. A Constituição não quis isso, tá? Isso é fruto de uma emenda na Constituição. Então, ela é inconstitucional. Porque quando você faz isso, você vai impactar diretamente, tá? No artigo 2º, no qual a Constituição Federal, Poder Constituinte, dá protagonismo para a produção, elaboração, né,
e produção do direito legislado, positivado, ao poder legislativo e não ao poder executivo. Tá certo? Não pode. E também você vai ferir o artigo 5º, inciso 2º. Você tem que fazer o que a lei manda. Então, se eu digo que você pode dispor por meio de decreto, eu vou mostrar para vocês a consequência. E isso vai impactar na Lei 13.675 de 2018 e tudo que nós, servidores e militares, vivemos no nosso país. Aí você entende como você tem que estudar para você me entender, cara. Volta o vídeo 500 vezes. Eu preciso confessar para vocês, tá? Essa questão de você fazer essa diferença entre pessoa jurídica e órgão foi muito difícil para mim. Mas eu vi tanto empenho na professora, né? Um abraço, prof. De novo uma defensora, né? Vamos respeitar a defensoria, tá? Professora Andréia Gonçalves. Ela é uma defensora pública, tá, pessoal? Aqui do Rio de Janeiro. E ela ensinou pra gente essa diferença entre pessoa jurídica e órgão no curso Glioche, para delegados de polícia, né? E eu fazia esse curso. Nunca quis ser delegado, mas eu quis dar um voo para eu entender como era. E eu me senti acolhido no Glioche. E eu fiquei um tempo. E a professora, eu via, né, ela desenhou no quadro um corpo e começou a falar pra gente sobre isso, a importância disso. E eu vi, né, a gente teve muita dificuldade, cara. E a forma como ela falou, eu falei, cara, isso é importante, né? Puxa vida, mas é difícil entender isso, né, cara? E eu fiquei lendo, relendo e tentando, até que, entendi, é. A gente demora pra entender, né? Mas isso faz toda a diferença, pô. E a gente vai ter que entender isso, porque isso muda tudo, tá? Isso muda tudo, pô. Corpo de Bombeiros não tem CNPJ, porque ele não é uma pessoa jurídica, ele é um órgão. Ele não é uma pessoa jurídica. Assim como a Procuradoria do Estado não é pessoa jurídica, assim como o MP não é uma pessoa jurídica. Teodoro, não faça isso, Theo. É, cara? É, não é, tá? Então, o inciso 6 do 84, tá? Foi alterado pela Emenda Constitucional 32 de 2001. E aí muda tudo e diz que pode ser por decreto e cria duas alíneas. Duas alíneas. A A que vai dizer que pode por decreto, né? Organização e funcionamento da administração federal. Olha isso, cara. Organização e funcionamento. Quando não implicar aumento de despesa, nem criação ou extinção de órgão público. Mentira! E aí você, por exemplo, se você vai dizer isso, aí foi, né, o que eu mostrei para vocês, né? Aquela instrução normativa, né, que fala sobre a jornada de trabalho do servidor público, uma pessoa que eu nunca vi na minha vida, cara, mandando em mim. Porque naquele período eu ainda tava na União, cara. Eu fiquei indignado quando eu vi. O que é esse camarada, pô? Vocês vão entender hoje, tá? E aí você vai dizer que ele pode organizar, administrar, fazer a administração ali, o funcionamento da administração federal. E o B, a linha B, vai dizer que extinção de funções ou cargos públicos quando vago. Que isso, cara? Meu Deus, meu camarada. E aí você arrebenta com todo mundo. Por exemplo, observem a Emenda Constitucional 23 de 99. Olha o que ela faz no artigo 84, inciso 13. Antes dizia assim: exercer o comando supremo das Forças Armadas, Presidente da República, promover, tá? Seus oficiais generais e nomeá-los para os cargos que lhes são privativos. O Poder Constituinte originário dizia isso. Olha o que ficou depois da Emenda Constitucional 23 de 99, que é também a mesma vibe da Lei Complementar 97 de 99. Exercer o comando supremo, nomear os comandantes da Marinha, Exército e Aeronáutica. Mudou tudo. Mas só quem estuda direito militar entende a consequência disso aqui. Porque eu pego isso aqui, nomear, aí vira nomear os comandantes. Só que aí você tem que pegar isso aqui e fazer um contraponto, fazer uma mistura assim, ó, que só quem estuda direito militar conhece, para você ir lá na lei de promoção e ver aquela espécie de promoção por escolha. Espécie de promoção por escolha. Sabe que tem isso? Tem.
E isso aqui vai impactar direto nisso. Por isso que eu falei que eu ia pegar os ministros do Supremo, do Superior Tribunal Militar, e fazer a avaliação de todas as promoções deles. Para falar vídeo, Theo. Para falar vídeo. E aí vejam, tá? O que é feito. Aí, olha que loucura. Aí você altera o inciso 6, tá? Do artigo 84, mas você tem o parágrafo único, tá, cara? Você tem o parágrafo único desse troço aqui, tá? Olha o que acontece. E aí você tem a redação original dizia, né, que ele poderia dispor sobre organização e funcionamento da administração federal na forma da lei. E aí o que vocês fazem com o parágrafo único? Que diz que o presidente da República poderá delegar as atribuições mencionadas nos incisos 6, meu Deus, cara, que foi alterado e criado duas alíneas. Inciso 6, 12 e 25, primeira parte, cara. Aos ministros de Estado, ao Procurador-Geral da República e ao AGU, cara, que observarão os limites traçados nas respectivas delegações. Então ele cria e faz tudo. E aí você tem o AGU hoje, cara. Eu não aguento não, cara. Eu passo mal. E aí no Rio de Janeiro você vai dizer que é assimetria, Teodoro, é assimetria constitucional. E aí você tem tudo, são eles que fazem. E é por isso que tem essa instrução normativa, né, que eu mostrei para vocês, onde eu não conheço esse cidadão, mas ele ocupava, e detalhe, eu vou mostrar para vocês, tá? O que aquela pessoa que eu citei naquela instrução normativa, quando eu falo sobre a jornada de trabalho da enfermagem, enfim, dentro da estrutura, né, ele não poderia ter feito aquilo. Eu mostro para vocês. Porque ele não está no primeiro escalão, né? Aquela pessoa que fez aquilo não poderia fazer. Ele não poderia fazer. Caramba, passei mal, cara. Assiste meus vídeos aí, pô. E aí você tem o parágrafo único, o presidente pode delegar. Mas como é que é isso, cara? Não pode não, pô. Porque aí vai dar muito ruim pra gente, Vocês estão vendo que tá dando, tá? E aí foi nesse, né? 84, já mostrei, volto o vídeo 500 vezes e vai vendo, tá? Vai agora no 48. Vai no 48. Artigo 48 da Constituição. 48 cabe ao Congresso, tá? Com a sanção do presidente da República, não exigida, né? Aí, enfim. Aí dá teu corre lá, no nono primeiro, inciso nono, tá? Lê, tem diferença, tá? Mas vamos pro 10. Inciso 10. Criação, transformação e extinção de cargos, empregos e funções públicas. Veja como ficou após a Emenda Constitucional 32 de 2001. Tudo diferente. Diferente, e vai citar a alteração que eles fizeram, chutou para agarrar. No 84, 6B. Vai lá, pô. Vai lá. Muito difícil isso, cara. Muito mesmo. Aí vejam, ó, o 11, inciso 11 do 48 da Constituição. Criação, estruturação e atribuições dos ministros e órgãos da administração pública. Vejam o que ficou depois da Emenda Constitucional 32 de 2001. Surreal ver isso, cara. Por exemplo, cara, dá um pulo aí no artigo 61. O que fazer com isso, Teodoro? Tem que derrubar tudo, pô. Vai dar muito ruim, Teodoro. Mas a gente vai ter que cortar e ver o que vai dar, cara. Vai lá no 61 de novo, tá? Mas essa aqui agora é a Emenda Constitucional 18 de 98. Com a 18 de 98, olha esse governo, cara. Deixou um rastro de dor, sofrimento, destruição pra gente, pô. Não foi sozinho, mas é isso, pô. Olha o que é feito com a Emenda Constitucional 18 de 98 na linha C do artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2º da Constituição, a linha C. Eles cortam a besteirinha aqui, ó, reforma e transferência de militar para a atividade, corta. E cria a linha F. E na linha F foi o que quase causou o golpe. Quase causou o golpe de novo, cara. Quase causou de novo, tá? Porque ele criou a linha F com a Emenda Constitucional 18 de 98. Deu na mão do... E aí esculachou a Força Armada, tá? Foi lá em 2001 e arrancou os direitos dos caras todos, cara. Nada daquilo ali vale, pô. Meu Deus, Theo, o que fazer com isso? Cara, muito complicado, tá? E aí você tem todas essas alterações, né?
E aí você tem a lei, por exemplo, 13.675 de 2018, cara, ela não pode tratar de todos esses temas. Então, a pretexto de fazer, né, a organização e funcionamento dos órgãos, criou, por exemplo, né, essa política nacional, os planos. A gente tem que ter cuidado. E por que ninguém espelhou aí? Foi o que o ministro lá, Lewandowski, falou pro barbudão machão autoritário. Por que ninguém esperneou? Porque tava tudo maneiro, pô. E agora eles ficaram com medo. Porque eles fizeram uma legislação chutando pra agarrar. Porque a Lei 13.675, ela foi feita num contexto, né, em 2018, para fazer isso aqui, ó. Você aumenta, né, o poder, né, a figura do presidente, que era o Jair Bolsonaro. Teodoro, essa lógica aqui, cara. Não tem almoço grátis, é essa parada aí. E você aumenta o poder dele. Só que aí deu ruim e aí você jogou no colo do atual presidente. Mas não é, cara. É importante pra todos nós. Então a gente tem que dar uma cambalhota e fazer o que é melhor, pô. Que é votar a PEC e resolver isso. Porque tem que aplicar isso aqui. E pra você ver, né, cara? Eles sabem o que eles fizeram na 13.675 de 2018, né? Que eles querem correr pra aplicar a 14.751, mas você não pode ter duas leis falando sobre o mesmo tema. Emenda constitucional, é lei complementar, né? 95 de 98, você não pode. Você não pode fazer isso. Não pode, pô. E aí você tem esse plano nacional, que é um plano nacional, né, de segurança pública e defesa social, que foi feito pelo Temer. Como é que ele faz sozinho uma coisa tão importante para todos nós, cara? Ele faz na União, tá certo? Esse plano nacional. E no estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. Mas também não faz, porque joga no colo dos chegados, que é o secretário de Segurança Pública, Polícia Civil e Polícia Militar. Então nós não temos um plano. Não temos. E aí cento e poucas pessoas mortas. E o bombeiro lá fazendo gracinha. Vergonha na cara o que falta, né? Pinguim. Vergonha na cara o que te falta, tá, cara? Vergonha na cara o que te falta. E é isso, cara. Nós não temos, tá? E aí, a pretexto, né, eles acham que é o seguinte, a gente fez, mas não era pro Lula, né? Era pra gente mesmo. E é por isso que agora eles estão gritando, né? Mas eles fizeram a lei. Foram eles que fizeram a lei 13.675 de 2018. E agora tá gritando, fazendo palhaçadinha aí por quê? É isso, cara. Esse delegado de polícia aí, esses dois que eu falei, tá? É vergonha na cara que falta, pô. Volta pro teu estado e vê o que tu tá arrumando aí, pô. Que Deus nos livre dessa gente, né? Da bondade dessa gente que diz que só quer o nosso bem. Mentirosos. E aí você tem todas essas alterações, tá? E aí você altera, por exemplo, no 84, como eu falei, o inciso 6. Você tira a cabeça e bota outra. Mas o corpo, que é o parágrafo único do 84, continua. E o que fazer com isso também eu não sei, cara. Por isso que a AGU tá com tanta força. Tanto poder, né? Porque aí, se existe a previsão, o presidente delega pra eles e eles vão lá e sacaneiam a gente. Pode me chamar, pô. Vai nada. Tem que levantar, tá? Tem que levantar já. Eu fico irritado pra caramba. E aí é isso. Mas aí, qual é a questão aqui? A questão do 84 pra gente seguir. A questão do 84, que fala sobre atribuições do presidente da República, é o seguinte. Esses 3 cargos são indicados pelo presidente. Tu entendeu aí a gravidade? É isso. Por isso que a gente tá se lascando. Porque são cargos que são de livre nomeação e exoneração. Meu Deus, Theo. É isso aí, cara. Antes a Constituição tava arrumadinha, né? Então seria de acordo com a lei, pô. Mas quando você muda o inciso 6, né? E deixa o parágrafo único, epa! Epa! Epa, epa! É isso, tá? Meu Deus, o que é isso? Respeita a advocacia, cara. Atura. É isso. Estudar, cara. Estudar que dá bom. E aí, você... Analisamos o 84, né, pessoal? Analisem também o artigo 88. Aí você pega o 84, dá teu corre, aí depois tu vai lá pro 88, tá? Teodoro estuda, tá? E gosto muito dessa minha posição como professor. Esse negócio aí vai ficar bom, Só que o Teodoro é perfeccionista, né? A Teodoro quer fazer especializações, enfim, né? É isso, tá? O Teodoro é perfeccionista, tá? É tudo arrumadinho, né? A pessoa sacaneando, né? Tudo arrumadinho, tá? E aí não fazer sacanagem com a luz do escritório, no meu apartamento, faz não, cara, porque o Teodoro é tudo direitinho, tá? Tudo direitinho. É isso. Artigo 88, tá, cara? Artigo 88 da Constituição vai falar sobre os ministros de Estado. Vai dizer assim, ó, a lei não é decreto, não é instrução, não é resolução, não é... Eita!
A lei disporá sobre a criação, estruturação e atribuições dos ministérios. Aí vem a malandra em 2001. A lei disporá aí criação, tamo juntos. Estruturação, saco. Não fala mais sobre estruturação e nem sobre atribuições. A lei vai tratar só sobre criação e extinção de ministérios. O que fazer com isso? Também não sei. Ministérios e órgãos. O que faz isso? Também não sei. Mas é isso. E aí, como você faz simetria, por exemplo, como de Bombeiro Rio de Janeiro, cara? Funciona sexta-feira, não funciona, pô. Tinha que funcionar até final de semana. Inclusive o pessoal do expediente. Muito processo. É militarismo, meu cara. Não tem essa. Tinha que todo mundo ir pro quartel de segunda a sexta, de 8 às 5. Tá certo, pessoal? E final de semana até colocar a casa em ordem. O processo tem que ser assim, ó. Não anda, não tem controle do MP, os processos administrativos não andam, vai pra justiça, é uma sacanagem só, porque é isso, cara. E aí você tem uma situação gravíssima em relação ao pessoal da ponta, pessoal que corre nas viaturas. Porque você tem que ver a carga horária de trabalho, que você vai ver, né, que em que pese ocuparem o mesmo posto ou graduação, um ganha mais do que o outro. Porque um trabalha muito mais do que o outro. Um trabalha muito mais do que o outro, então não pode. Teodoro, caramba, meu cara, fica ruim pra mim. Fica mesmo, fica muito. E aí o 88, como eu falei pra vocês, né? O 88, o 84, o artigo 48, né? Aí, por exemplo, pessoal, o artigo 153, parágrafo 2º, quando fala sobre imposto de renda, vai lá do teu corre e vai ver, cara. Vai lá do teu corre e vai ver. Muito complicado, cara. Estudar a Constituição é muito maneiro, mas demanda tempo, né? Você tem que ler, você tem que ir se aperfeiçoando, né? Não é uma coisa que você consiga fazer, cara, da noite pro dia, não é. Mas você precisa começar, né? Foi o que eu falei, servidores públicos, militares, enfim, a gente tem que estudar. Porque a gente pega eles, pô. E aí vamos para a lei 13.675, tá? Esta lei, artigo 1º, institui o Sistema Único de Segurança Pública. Eu acho que o fanfarrão lá, barbudão, ficou rindo quando o ministro falou isso. Que não funciona, né? Não funciona por culpa sua. Culpa sua. Porque vocês estão aí para funcionar. Quando você tem uma empresa, se o administrador não está conseguindo administrar direito, enfim, você fecha a empresa ou você manda a pessoa embora. Fica a dica. Esta lei institui o Sistema Único de Segurança Pública, né, e cria a Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social com a finalidade de preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio por meio da atuação conjunta. Essa parte aqui, cara, tá relatando o caput lá do artigo 144, né? Coordenada sistêmica e integrada dos órgãos de segurança pública e defesa social, da União, Estados, enfim, em articulação com a sociedade. Artigo 2º, a segurança pública é dever do Estado e responsabilidade de todos, compreendendo a União, os Estados, o município, no âmbito das competências e atribuições legais de cada um. É isso. E aí você começa a fazer a Constituição, cara, que você vai entender. Mas aí você tem, né, esse decreto que eu falei para vocês no vídeo de ontem, né? Decreto 9.630, de 26 de dezembro de 2018, que foi copiado no Rio de Janeiro, tá? Pelo Cláudio Castro. E aí você tem essa ênfase aqui, né, em objetivos desse plano que não estão de conformidade à Lei 13.675. O ministro Lewandowski não está. No Rio de Janeiro, tá? Essa patifaria. Esses objetivos aqui do Plano Nacional de Segurança Pública, e cadê a defesa social? Eu falo um palavrão. Cadê a defesa social? É só Plano Nacional de Segurança Pública? A segurança pública, ela não se resume à polícia. Segurança pública, por exemplo, por isso que eu fiquei chateado essa questão da Guarda Municipal. A segurança pública, por exemplo, é você fazer o controle do espaço urbano. Mas não é pra bater no camelô, tá? Não. É isso, cara. E aí você tem, ó, reduzir os homicídios. O plano tá dizendo algo que a Lei 13.675 não diz. Ela não diz reduzir os homicídios. E você estabelece ali parâmetros, né? Metas de diminuição de homicídios, e você condiciona isso ao recebimento de verba. Pode isso, Teodoro? Caramba, cara. E aí, interessante pra mim, vou terminar por aqui porque eu tenho que levantar, tá, pessoal?
é quando você vai falar, por exemplo, né, sobre essa questão de você fazer aqui, pessoal, aprimorar, tá, os mecanismos de prevenção e de repressão, né, aos crimes violentos patrimoniais. Crime violento patrimonial. Vamos ver onde tá isso aqui lá. Não tem esse negócio não, cara. E de onde ele tirou isso? Também ia falar outro palavrão, não sei. Mas foi feito, tá? E aí você fala, né, quando você vai cuidar, por exemplo, né, ele não fala da corrupção. A corrupção fica de fora. Aí você tem, ó, são coisas que eu li, pessoal, eu fiquei assim de verdade impactado, sabe? Porque como é que sai um decreto como esse, teoricamente, tá? Um decreto de execução, né? Um decreto, né, tornando execuível a Lei 13.675 de 2018, mas aí o presidente da República vai falar pro país inteiro. Que loucura, não pode, vai ferir o Pacto Federativo, você não pode fazer isso. Fez e passou batido. E não pode alegar o Michel Temer, tá, pessoal? Ex-presidente aí, não pode alegar que é porque conhece, é professor de direito constitucional, sabe que não pode fazer isso aqui da forma como ele fez, mas que tá com o baile, pô. E aí no Rio de Janeiro nós temos essa mesma imundice, que é esse decreto, né, 47.419, de 22 de dezembro de 2020. E aí eles fixam um prazo de 10 anos. Eu quero entender, cara. Eu quero entender, tá? Então por hoje é só, tá, pessoal? Por hoje é só, tá? Mas no próximo vídeo eu vou fazer a incursão, né, mais aprofundada no artigo 3º, tá? E no artigo 4º. E quando eu for falar do artigo 3º e 4º, eu vou falar sobre cada princípio desse, tá? E do que está acontecendo no Rio de Janeiro, que é o trabalho que eu fiz, que eu vou entregar para a deputada Marta Rocha, tá, pessoal? Porque é a mulher nossa que cuida de segurança pública e tem ali condição de avaliar aquilo que eu fiz, né? E dela eu aceito ali, né? Que toda hora aqui eu não gostei, aqui não tá bom, aqui é isso, né? Eu aceito, porque é uma vida inteira, né? Atuando na segurança pública, e é isso. E eu espero que ela faça a coisa certa, né? Porque eu fiz um trabalho bem bacana, tá? E aí eu falo de cada ponto desse aqui, né? E o que está sendo feito no Rio de Janeiro, tá, o deputada? De tudo isso que tá aqui, tá? Tudo isso que tá aqui. E eu espero que as pessoas aí façam o que é certo, tá? E aí, no próximo vídeo, eu vou cuidar do artigo 3º e 4º dessa lei, tá? 13.675 de 2018, e a cada vídeo você vai perceber por que os deputados não querem, né, votar a PEC da segurança pública, né? Porque vai dar muito ruim para eles, porque eles não vão poder mais sacanear vocês, policiais e bombeiros no Rio de Janeiro. Não pode mais, porque a lei 13.675 de 2018 é boa para você, tá? E aí tem que ver com o MP, né, o que tá havendo. Por exemplo, eles criaram essa seção da governança, artigo 4º desse decreto 47.419 de 2020, é aqui que você joga, né, os secretários de segurança pública, defesa civil e polícia, enfim, e aí são os caras que estão fazendo, tá? Que insegurança pra gente isso, né? Porque é um cargo que você coloca e tira a hora que você quer, pô. Eita, Teodoro, E aí fica muito complicado, né, pessoal? Fica mesmo, fica muito. Porque as pessoas, elas perderam completamente a noção, foi o que eu falei, tá? Perderam mesmo. Eu voltei de novo aqui em Jeremias, não sei porquê, mas eu preciso ler aqui alguma coisa de Jeremias pra você, tá? Preciso mesmo, pessoal. Porque caramba, que loucura é essa? Caramba, preciso mesmo. Dá um corre aqui, dá um refrigério pra gente, o meu camarada Jeremias. Jeremias é muito maneiro. Jeremias é aquela passagem que eu falei pra vocês que tem um crocodilo. É o Rio Nilo, né? É o Rio Nilo, é orgulhoso, né? Eu sou o dono do Rio Nilo, né? É o crocodilo, né? Aí os peixes grudam tudo no crocodilo, né? Aí Deus pega o crocodilo com os peixes e joga no deserto. É Jeremias. É Jeremias, cara. Muito maneiro Jeremias, cara. Caramba, são coisas assim que eu fico, meu Deus, impactado, cara. E eu fico assim, impressionado, cara, de eu não ter conhecido a Bíblia antes, sabe? Caramba, eu não consigo ficar sem, cara. Se eu não leio, meu Deus do céu, eu fico estressado. Caramba, não li ainda não, né, cara? Vou lá pegar a Bíblia pra ler um pouquinho, pô. E eu preciso ler, cara, Jeremias pra vocês, tá? Eu li uma passagem hoje, não sei por que eu não tô encontrando, pessoal. Mas eu li uma passagem hoje de Jeremias muito maneiro, cara.
Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou ler, que eu gosto muito também, né? Porque a pastora Raquel Lima, ela lê sempre, eu tenho muito carinho por ela, assim, não a conheço, tá? Um abraço, pastora. Mas eu gosto muito quando ela lê o Salmo 126, eu vou terminar o vídeo então com ele. Não sei porque veio na minha cabeça e eu quero falar sobre ele. Artigo 126, tá? Artigo 126, eu vou terminar esse vídeo. Capítulo 126, tá? Salmo 126. Salmo 126, aleluia. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Vamos nos acalmar, tá? Ficamos como quem sonha. Então, a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. De fato, grandes coisas o Senhor fez por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Negueb. Os que com lágrima semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Vamos nos acalmar, tá, pessoal? E eu espero contribuir, tá, com os meus camaradas militares do país inteiro, tá? Se acalmem, tá certo? E vai dar tudo bom. No final vai dar tudo certo. Vou ler de novo o Salmo 133, tá? Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Os irmãozinhos unidos, tá? Vai dar bom. Sacanearam muita gente, tá? Mas agora é a nossa hora de resolver essa pataquada desses homens, tá? É a nossa hora de resolver, cara. Vou ler de novo aqui mais uma passagem, tá? Vamos em Apocalipse. Acho que é o 3, eu acho. É o 3 mesmo, tá? Apocalipse, tá? Capítulo 3, verso 7. Me deu vontade, eu vou ler. Verso 7, capítulo 3, Apocalipse. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreva: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as obras que você realiza. Eis que tenho posto diante de você uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. É isso, pessoal. Agradeço muito a confiança de todos, tá? Até o próximo vídeo. Abraço.